Rafael, psicólogo, e se você não gosta de Vinland Saga, não tem problema. Eu não tenho inimigos. Hoje é a segunda parte da reflexão sobre Thorfinn Karlsefni. Tem spoiler de todo o anime de Vinland Saga. Se você gosta desse anime e quer ver mais vídeos dele aqui, curta esse vídeo. Vamos lá. Os fortes matam os fracos, é o natural a se fazer. Esse sempre foi a base do pensamento do Thorfinn. Era um modo dele justificar para si mesmo o que acontecia no mundo. Com frequência não estamos conscientes da maioria dos pensamentos que aparecem pra gente. E isso não quer dizer que eles não nos influenciam, muito pelo contrário. Esse pensamento do Thorfinn opera em um nível abaixo de sua consciência, e costumamos denominar eles como pressupostos subjacentes. Eles são regras pelas quais vivemos, e quando percebemos eles, podemos entender como esses pressupostos guiam nossas decisões. Quando encontramos e identificamos eles, podemos modificá-los, assim como aconteceu com Thorfinn. Coragem, mudança, significado. É impossível não relacionar esses tópicos a esse magnífico personagem de Vinland Saga. Imagina que você tem um enorme objetivo na vida e esse objetivo é tirado. Como você se sentiria? E até que ponto podemos mudar? Após o começo da segunda temporada, vemos Thorfinn com uma expressão extremamente apática e vazia, muito diferente do que ele tinha apresentado durante todo o anime. Thorfinn, após ver o Askeladd morrer, foi vendido como escravo para o fazendeiro Kettil. Ele passa a trabalhar nesse local e abandona sua vida de guerreiro. E o Thorfinn, bastante incisivo de antes, dá lugar a uma pessoa totalmente sem brilho e objetivos. Ele não parecia estar deprimido, mas sim totalmente sem significado. Ele não se importava nem mais em sentir dor. Ele aceita lutar sem revidar, ser ferido. Ele se voluntaria para que o Olmar possa aprender a lutar. E o custo disso era ele ser ferido e cortado. E ele também poderia ser morto, mas isso não importava mais para ele. Ele fala, por que devemos temer a morte? Thorfinn não tinha significado, e isso criava nele uma ausência do medo da morte. Apenas quando alguém ataca ele e ele se lembra nesse instante da época do Askeladd, é só nesse momento que a vontade dele de viver retorna, guiado pelo seu desejo de vingança anterior. Não só grandes coisas, mas diversas questões pequenas podem nos causar um senso de falta de significado. Em um estudo liderado pela pesquisadora Lisa Zadro, os participantes foram convidados a jogar um jogo no qual os jogadores jogavam uma bola na tela preta para os avatares uns dos outros. Os participantes foram levados a acreditar que os avatares do outro lado eram movidos por outros jogadores. No entanto, não era isso que acontecia. Na verdade, os pesquisadores programaram o jogo para que os avatares de alguns participantes não recebessem a bola. Para o grupo de controle, o jogo foi programado para que os avatares dos participantes às vezes recebessem a bola atirada para eles. E após o término do jogo, os participantes foram convidados a avaliar o quão significativas eram suas vidas. E houve diferenças significativas entre os dois grupos. Não ter uma bola virtual atirada para o avatar num jogo de computador foi suficiente para diminuir consideravelmente a avaliação das pessoas sobre o significado de sua vida. Ou seja, pequenas coisas como ser excluído de algo pode causar um sentimento de que nossa vida não tem significado. Assim, os nossos sentimentos sobre a falta de sentido podem ser facilmente afetados por acontecimentos bastante triviais, pelo menos pouco depois de os acontecimentos ocorrerem. Devemos ter isso em mente para lembrarmos quando sentimos que a vida não tem sentido. Pode ser que o impacto dessa sensação, que pode ser muito forte, não tenha nada a ver com o verdadeiro grau de significado da nossa vida. Para um Thorfinn funciona da mesma maneira. Será mesmo que a vida dele anterior era mais significativa do que essa agora? O Thorfinn na fazenda começa a conviver com mais pessoas, com isso ele passa a entender elas mais, ter mais empatia. O Einar tem um papel importante nisso. Ele se torna a pessoa a ficar mais próximo ali de entender o Thorfinn e consegue também causar uma boa influência nele, gerando ali no filho de Thors mais um senso de esperança com a vida. Einar é a primeira pessoa a chamar o Thorfinn de amigo, alguém na qual ele podia confiar. Porém, em um determinado dia, após uma briga que ele teve contra os trabalhadores da fazenda que tinham destruído uma plantação que os dois tinham dedicado muito tempo em criá-la, Thorfinn resiste, mas acaba revidando em um momento. E quando ele revida, ele começa a lembrar do que ele fazia antes. Ele acaba desmaiando e após isso ele tem um pesadelo. Nesse sonho, ele vê pessoas que ele matou sofrendo. Ele passa a refletir sobre o seu passado e vê uma imensa fila de pessoas agonizando por causa dele. Ele era o responsável por tudo isso. O Askeladd aparecia nesse sonho e fazia vários questionamentos ao Thorfinn. A imagem dele tentava guiar o Thorfinn para um novo caminho, dizendo para ele seguir, porém para não esquecer de levar as pessoas que ele matou junto a ele, indicando que levar as pessoas seria o mesmo que se lembrar de não fazer mais o que ele fazia antes, mostrando tanto de impacto que o guerreiro de Gales ainda tinha no Thorfinn. O Thorfinn não odiava mais o Askeladd, ele tinha vencido esse sentimento, porém após isso, quando ele tentava encontrar um outro propósito, ele apenas encontrava um vazio. Esse sonho, esse momento de introspecção, marca ele tão profundamente que acaba por fazer não querer
mais machucar ninguém. A culpa, mais uma vez, batia muito forte nele. Como Einar fala, se você ainda sonha com isso, seu coração ainda não superou. Um estudo recente revelou que o conteúdo dos sonhos dos pacientes com níveis altos de ansiedade difere significativamente do conteúdo dos sonhos das pessoas com níveis saudáveis de ansiedade. E também contém mais elementos negativos e desagradáveis. Dentre eles, ser perseguido, ser agredido fisicamente, enfrentar ações agressivas, estar congelado de medo, brigas e interações verbalmente agressivas, além do medo de cair ou de correr o risco de cair. E os sonhos também podem influenciar o seu comportamento no dia seguinte, como foi mostrado em um estudo onde os investigadores observaram uma ligação fascinante entre os sonhos dos participantes e suas experiências de relacionamento no dia seguinte. Quando as pessoas sonhavam com conflitos com seu parceiro, tendiam a ter mais conflitos no próximo dia, talvez porque estivessem preparados e prontos para lutar ou para enfrentar. Ou seja, parece bizarro, mas os nossos sonhos influenciam a forma que agimos nos dias seguintes após sonharmos. A grande verdade é que o Thorfinn passa por uma coisa que pode ser extremamente dolorosa: o processo de mudança. Uma pesquisa do psicólogo James Prochaska, um especialista de renome internacional em mudanças planejadas, descobriu repetidamente que a mudança ocorre em estágios. A mudança não ocorre de uma hora para outra. Ela vai ocorrendo dentro do nosso self sem ao menos perceber. Geralmente, quando tomamos uma decisão mais complexa, aquela ideia já foi revisitada e alimentada em vários momentos da nossa vida. Após o sonho com Askeladd, Thorfinn decide que vai renascer e que não vai ferir mais ninguém. Mas isso não acontece apenas por causa do sonho. Afinal, antes disso já vemos o Thorfinn agindo diferente. Ele de fato não queria mais machucar ninguém como antes. O sonho apenas reforçou isso. É por meio do Einar que o Thorfinn descobre também que não sentia mais ódio pelo Askeladd. Isso era um dos motivos também dele não ter mais objetivos. Por mais bizarro que isso possa parecer, sua falta de ódio trazia um vazio pra ele. E isso acontecia porque o ódio era a única coisa que ele tinha antes. O Thorfinn pergunta ao Einar: você acha que as pessoas podem mudar? O Thorfinn sabia que algo tinha mudado nele. Aquela pergunta tinha o objetivo de entender mais o que ele estava sentindo. A mudança é igual quando você começa um hábito novo, como ir à academia. Um dia você percebe e vê que o seu corpo é diferente. A mudança acontece mais ou menos dessa forma, lenta e gradual. Um grande corpo de pesquisas demonstra que os traços de personalidade das pessoas mudam ao longo do tempo. Pesquisadores da personalidade têm tradicionalmente focado quase exclusivamente em como os indivíduos ao nosso redor, circunstâncias internas, papéis sociais, moldam seus pensamentos, sentimentos e comportamentos de maneiras que podem eventualmente promover o desenvolvimento de características. As novas pessoas que vão convivendo com ele e as novas situações vão mudando a percepção dele sobre a vida. Ou seja, é sim possível mudar a personalidade. Como os pesquisadores Hudson e Fraley mostraram, pessoas que expressaram desejo de se tornarem mais extrovertidas no início do semestre registraram maiores aumentos de extroversão ao longo de 16 semanas, em comparação com seus pares que não desejavam mudar. Ou seja, as características das pessoas mudam de forma alinhada com seus desejos. Ou seja, a mudança precisa vir de uma vontade de mudar. E para ter vontade de mudar, você precisa achar sentido e significado naquela mudança. A culpa foi um guia importante para o Thorfinn. O sentimento de culpa é um dos piores sentimentos possíveis, justamente pelo fato dele ser um sentimento que não vai embora de uma maneira fácil. Afinal, a culpa não desaparece de uma hora para outra e também se remete a algo já feito, já realizado, sem flexibilidade para a mudança. Porém, assim como todos os sentimentos, a culpa tem uma enorme função de criar mudanças. Junto com a raiva, a culpa indica que aquilo não deve ser feito mais, que algo diferente precisa acontecer. Como as primeiras pesquisas do famoso psicólogo Skinner demonstra, é o reforço e não a punição que se torna necessário para uma mudança permanente. O nosso córtex cingulado anterior está envolvido no nosso processamento de conflitos e erros. Ele desempenha um papel importante na questão de experiências negativas, como a culpa, quando as ações de alguém entram em conflito com seus valores morais. E a amígdala é uma das responsáveis por trazer o desconforto que a culpa nos causa. Esse desconforto, com certeza, é um dos principais responsáveis pela mudança do Thorfinn. Quando ele cita que os mortos vinham até ele à noite para atormentá-lo, aquilo significava que a própria mente dele fazia isso. O seu pai, o Thors, era conhecido por ser um homem bastante tranquilo e pacífico. E ele ensinou bastante coisa para o Thorfinn. Por gestos simples, ele mostrou o quanto a bondade valia a pena mesmo naquele contexto de guerras. O garoto já sabia muita coisa sobre isso. Mesmo em pouco tempo de contato com seu pai, aquilo meio que já fazia parte dele. Só que apenas após a morte do Askeladd, é que o Thorfinn começa a se dar conta de como tinha sido sua vida. E aos poucos vemos o jovem que não tinha amigos começar a se conectar mais e mais com as pessoas. A vingança e o ódio tinham um efeito avassalador no Thorfinn, que fazia ele estar em conflito o tempo inteiro consigo mesmo e com o mundo ao redor dele. A pesquisadora Laura Seibauer trouxe um estudo sobre a quantidade de danos que imaginar cenas violentas de vingança causariam em uma pessoa. Fantasias repetitivas de vingança são conhecidas por aumentar a angústia. Elas podem ser muito ansiogênicas, devastadoras e tão intrusivas quanto as imagens do trauma original. Elas também podem ser altamente frustrantes, uma vez que a vingança nunca pode mudar ou compensar o dano que foi feito. Após Thorfinn
entender isso, ele passa a ser um homem mais calmo e racional. Ele também acaba se tornando alguém bastante pacífico, logo justamente em um ambiente severo de guerra. O significado do termo pacifismo desenvolveu-se ao longo do tempo e tornou-se cada vez mais específico. Em um sentido amplo, tem sido usado para se referir a uma disposição geral de defender e promover a paz em vez da guerra, ou um pouco mais preciso, um compromisso ativo para trabalhar contra a guerra. E é nisso que se foca o Thorfinn no futuro. Ele não quer de nenhuma forma que mais pessoas sofram que nem ele, ou que sofram igual as pessoas que ele matou antigamente. Numerosos filósofos levaram a sério a opção do pacifismo, mas mesmo assim a rejeitaram. Ian Arveson fez uma séria acusação contra o pacifismo. Ele argumentou que o pacifismo é inconsistente e contraditório. Arveson argumenta primeiro que se temos algum direito, então temos o direito de usar a força em defesa de nossos direitos, pelo menos em algumas ocasiões. Além disso, ele argumenta que o princípio pacifista, de que todos têm o dever de não se opor à violência com a força, ou seja, um dever de evitar a violência, implica que os pacifistas acreditam que temos alguns direitos, ou seja, o direito de não fazer violência. Cheney Ryan apontou, no entanto, que o argumento de Arveson só funciona contra uma versão do pacifismo que proíbe qualquer uso de força. É ineficaz contra o que Ryan acredita ser uma forma mais defensável de pacifismo que proíbe qualquer uso letal de força. Vemos o Thorfinn ainda usar força contra o Hebe, porém, enquanto seu adversário está com uma espada, Thorfinn está de mãos nuas. Elizabeth Ascombe apresentou duas críticas adicionais ao pacifismo. Ela argumenta que o pacifismo é um falso ideal moral porque nega que os indivíduos têm um direito à autodefesa. Ela argumenta, além disso, que o pacifismo é maléfico porque incentiva as pessoas a acreditarem que toda morte é igualmente errada. Complexo, né? Assim como tudo na vida, as coisas são cinzas. Queremos respostas simples. Nosso cérebro anseia por isso. Por muitos momentos, ele pode perder a vida e mesmo que ele aparenta não estar tão preocupado assim com sua própria vida, tem a vida das outras pessoas. Então escolher ser pacífico também seria escolher não estar preocupado com os outros? O pensamento de Thorfinn é mais complexo que isso. Se formos olhar por uma outra ótica, percebemos o tanto que o comportamento dele também é de extrema coragem. Tentar trazer a paz sem combates é algo que exige, no mínimo, muita coragem. Thorfinn não foge, ele apenas tenta se manter fiel aos seus valores. E ele obtém êxito com isso, mesmo usando de formas totalmente diferentes de outras pessoas. Sua conversa com Canute é esplêndida nesse aspecto. Antes de encontrar com o rei, ele aceita passar pelo desafio de receber 100 socos, 100 golpes sem revidar. Thorfinn sabia como receber golpes, sabia burlar impactos. Porém, mesmo assim, era um dano absurdo que ele iria sofrer. Todos passam a rir dele acreditando que ele jamais conseguiria tal feito. Porém, Thorfinn contraria todas as expectativas e acaba conseguindo atingir esse objetivo. E passa a ganhar o respeito de todos ali. Eu não posso bater em alguém enquanto tento negociar a paz. Essa frase é extremamente forte em vários aspectos gerais. Todos em sua volta estavam acostumados a ganhar honrarias pela batalha, matando e trapaceando uns aos outros. Era isso que acontecia em uma terra sem leis. Porém, o Thorfinn mostrava justamente o contrário. E com isso, todos aqueles que o subestimaram agora passavam a aplaudir ele. Aliás, não revidar algo e se colocar em risco por um bem maior é algo que só alguém muito corajoso conseguiria fazer. Por sorte, o rei Canute, apesar de tudo, tinha objetivos que se assemelhavam ao dele. E por isso acaba atendendo o pedido de Thorfinn de sair da aldeia do Kettil. Thorfinn, com isso, poderia continuar com seu plano utópico de encontrar um local onde não existiria mais guerra no mundo. Uma utopia gigantesca, compartilhada por Canute também, de alguma forma. Thorfinn carrega a coragem consigo mesmo, e a coragem, como eu já falei aqui, é totalmente contagiante. Coragem é a capacidade de perseguir objetivos pessoalmente significativos diante do medo. E pessoas corajosas têm a capacidade de se autorregular sob intensos desafios. Por exemplo, o treinamento para emergências ou para serviço militar tem tudo a ver com o desenvolvimento de um senso de controle psicológico que se torna uma segunda natureza para um soldado ou um técnico de emergência médica. E uma das ideias centrais na regulação emocional tem a ver com a maneira que você pensa. A maneira como você pensa interfere na forma que você sente. A pessoa que age sem medo não seria considerada corajosa. Pessoas que têm psicopatia têm uma dificuldade maior em sentir medo. Enfrentar um medo quando as probabilidades estão a seu favor exige menos coragem do que quando as probabilidades estão contra você. A plasticidade neural corrobora bastante com a coragem. Ela é a capacidade do cérebro de se reconectar, conhecida como neuroplasticidade, e desempenha um papel no desenvolvimento da coragem. A exposição a situações desafiadoras e a superação gradual do medo podem levar à formação de novas vias neurais, que tornam mais fáceis respostas adaptativas ao medo no futuro. Thorfinn conseguiu transformar o "todos aqui são seus inimigos, exceto você" do Askeladd para o "você não tem
30 inimigos de Thors. Fazer isso não foi fácil, veio com muita dor, assim como qualquer coisa que exige uma grande mudança. Thorfinn, após Canute deixar a fazenda, junto com Leif e Einar, decidem ir até a Islândia novamente, com o objetivo de se encontrar com sua família e pessoas queridas por ele. Ele percebe que muita coisa mudou desde então. Algumas pessoas não o reconheceram mais, porém, ao voltar, ele percebe que tinha se encontrado com os ensinamentos que seu pai tentara passar pra ele antigamente. Thorfinn finalmente encontra a resposta para a pergunta: quem é seu inimigo? O Thor tinha feito a ele ali no começo do anime. Para ele agora não fazia sentido ter inimigos, principalmente ser inimigo de pessoas que você nunca viu na vida. Como era possível isso acontecer? Thorfinn se torna semelhante ao que o seu pai tinha se tornado. Thor viu diversas coisas na sua vida e as experiências transformaram a visão dele sobre o mundo. E só depois de passar por muita coisa foi que Thorfinn entendeu a real mensagem que ele queria passar para o seu filho, e que mesmo prestes a morrer, ele não queria deixar de entregar esse legado. A imagem dos dois olhando para o mesmo cenário é fantástica e representa tudo isso. A história de Vinland Saga mostra como temos que passar às vezes por muitos contratempos, refletir sobre eles para que possamos entender muita coisa sobre a vida. O Thorfinn é um personagem incrível justamente pela sua autenticidade, de escolher algo mesmo quando aquilo é visto pelos outros como sendo algo inútil ou até mesmo estúpido. É difícil fazer isso. Thorfinn escolheu ser livre e dono da própria vida e daquilo que acredita. A liberdade para fazer escolhas pode gerar ansiedade, pois decidir significa em muitos momentos mudanças. Afinal, a maior liberdade de escolha e os maiores riscos não andam separados, mas sim de mãos dadas. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.